Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de partir para as notícias, tem notícia sobre o Hulk, tem notícia sobre o Balotelli e também notícia sobre o nosso artilheiro, o grande Hermancano. Antes de partir para elas, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, e a gente lança vídeo todo dia, vai ter mais vídeo por aí, mais live também. A gente está tentando aumentar o nosso conteúdo diário. Mais pra frente a gente vai ter novidades aí no canal. Vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo para o YouTube sugeri-lo para mais vascaínos, ajuda muita gente aqui no canal e a gente agradece, galera. Primeira notícia sobre o Balotelli. O jornalista Fábio Azevedo fez uma reportagem no seu Instagram sobre o Balotelli. E aí ele já começa a reportagem falando como o Balotelli será jogador do Vasco se o Levenciano assumir a presidência. Basta o Levenciano, o Roberto Levenciano, ser homologado presidente do Vasco e o Balotelli vai jogar no Vasco. Por que ele está falando isso? Segundo o empresário do Balotelli, segundo o Levenciano, segundo a imprensa italiana, o Balotelli já está acertado com o Vasco. Já acertou valores de salário, já fez a minuta do contrato, já está praticamente tudo pronto. E ele quer jogar no Vasco, ele aceitou o projeto, ele quer fazer parte do projeto, já tem tudo acertado como a gente acabou de falar. Com ele, com os representantes dele e com o Levenciano e o Fábio Cordella, que são os que fazem parte do projeto pelo Vasco, né? Segundo a imprensa, não só segundo o Fábio Azevedo, mas toda a imprensa, até a imprensa italiana, como a gente falou, já tá tudo certo para o Balotelli vir jogar no Vasco. E aí só o que resta a gente saber é se ele viria agora, nesse exato momento, ou se só em 2021. Por conta da transição, até agora não houve começo da transição, não houve o início. O Campelo tem o direito de não querer fazer agora, é um direito do presidente atual Alexandre Campelo, atrapalha um pouco e atrapalha com qualquer um, não só se fosse com o Levenciano ou com o Jorge Salgado ou com qualquer outro presidente. Isso, na minha visão, atrapalha o trabalho da próxima diretoria. Mas eles estão acertados, tudo certo com o Balotelli. Se o Levenciano realmente for ratificado, a justiça nesse momento faz valer a eleição do dia 7, a qual o Levenciano ganhou. E se a justiça ratificar realmente e o Levenciano, dia 19, for homologado presidente do Vasco, 19 de janeiro, o Balotelli já vai ser jogador do Vasco. Algo também que está impedindo o Balotelli de vir agora, segundo o Fábio Azevedo, e é verdade, é o fechamento das fronteiras, por conta dessa nova onda, essa segunda onda da Covid-19, do coronavírus na Europa e também uma possível segunda onda chegando na América do Sul. As fronteiras já estão mais fechadas. Aí a reportagem finaliza dizendo que muito provavelmente o primeiro reforço do Vasco para 2021 será mesmo o Mário Balotelli. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Levenciano está se mexendo, a chapa dele, o projeto, as pessoas envolvidas no projeto estão se mexendo realmente para trazer jogadores e para levantar os fundos, né, para começar a pagar as dívidas do Vasco e poder caminhar mais tranquilamente. Balotelli podendo ser o primeiro reforço do Vasco já para 2021. Deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham disso. Sua opinião é o que move o nosso canal e é o mais importante para a gente. E a outra notícia agora, galera, é sobre o Hulk e sobre o Levenciano também. O Levenciano disse há uns dias que estava conversando, tentando negociar com o empresário do jogador Hulk, tentar trazê-lo para o Vasco, para colocá-lo no projeto, colocá-lo a par do projeto, para tentar fazer uma proposta, coisa e tal. E aí muita gente, infelizmente, o Vasco está nessa situação de racha político, e aí isso acaba se refletindo na torcida. E aí eu não estou falando porque é o Levenciano, ou o Salgado, ou o Brant, ou o Campelo, ou o Sérgio Frisch. Fosse qualquer um, eu ia falar a mesma coisa. Isso vai acabar com o Vasco. Esse racha político vai colocar o Vasco numa situação muito complicada, pode transformar o Vasco num time pequeno. Se a torcida rachar, se a parte da torcida que gosta do Levenciano começar a perseguir o Jorge Salgado, se a parte da torcida que gosta do Jorge Salgado não gosta do Levenciano começar a perseguir o Levenciano e a torcida acabar se rachando, essa parte da torcida que está fazendo isso vai apequenar o Vasco. Isso é um papo reto, isso é sério e isso pode acontecer. Se a torcida do Vasco, ou uma parte dela, seja de uma parte ou seja de outra, do Levenciano ou do Jorge Salgado, ficar fomentando esse ódio, essa raiva uns dos outros,
ficar nas redes sociais perseguindo o Jorge Salgado, ficar nas redes sociais perseguindo o Levenciano, isso só vai apequenar o Vasco. Por quê? Porque a imagem é a imagem do Vasco. A imagem que fica feia, arranhada, quebrada, estraçalhada é a do Vasco. E infelizmente, uma parte, né, da torcida do Vasco está ajudando a arranhar a imagem do nosso próprio clube. Infelizmente, já não basta a imprensa flamenguista fazer isso, já não basta as pessoas que não gostam do Vasco agirem dessa forma. Agora, infelizmente, uma parte da torcida do Vasco, nesse racha ridículo, a gente pode ter a nossa opinião. Um gostar de um, o outro gostar de outro, não importa. Cada um tem a sua opinião. Mas ficar perseguindo as pessoas e transformando a imagem do Vasco, jogando a imagem do Vasco no lixo, isso vai acabar com o Vasco. E é uma parte da torcida do Vasco que está fazendo isso. E aí o Levenciano colocou no Instagram dele pessoas chamando ele de mentiroso, de vagabundo, vascaínos, né, ou pelo menos pessoas que se dizem vascaínas, perseguindo o Levenciano, não tendo noção de que isso vai arranhar a imagem muito mais do Vasco do que do próprio Levenciano. Ou quem persegue o Salgado, ou o Brant, ou quem fosse, né? No momento é o Salgado que está nessa disputa judicial com o Levenciano. Também arranha, também joga a imagem do Vasco no lixo. As pessoas têm que ter noção do que elas estão fazendo. Isso vai acabar com a imagem do Vasco, seja de um lado, seja de outro. E aí o Levenciano colocou no Instagram dele, vou botar aí para vocês verem na tela, a resposta do empresário do Hulk. Ele realmente conversou com o empresário do Hulk, realmente ele conversa com o empresário do Hulk, ele está tentando trazer o Hulk para o Vasco e ele colocou no Instagram dele a conversa dele, uma parte, obviamente, da conversa dele com o empresário do Hulk, para que as pessoas vejam que é verdade, que não é mentira. E aí ele coloca que há 2 anos as pessoas que são contra ele, os adversários políticos dele, só têm o projeto de persegui-lo e chamá-lo de mentiroso, que ele coloca que os adversários políticos têm feito. Apenas chamá-lo de mentiroso é o projeto dessas pessoas, é o que ele fala. E tá aí a conversa dele realmente com o empresário do Hulk. O Hulk vai vir ou não pro Vasco? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. O Balotelli está muito próximo do Vasco, mas a gente não sabe se realmente o Hulk vai vir ou não. Mas que ele está tentando, que ele está conversando com o empresário do jogador, que ele está tentando mostrar o projeto, fazer proposta para o jogador, isso realmente ele comprova que é verdade. E a gente quer saber a sua opinião. O que vocês acham do Hulk? O que vocês acham da tentativa de contratação do Hulk, do Levenciano tentar trazer esse jogador para o Vasco e desse racha político, uns agredindo os outros? O que vocês acham dessa situação, galera? Isso que está acontecendo, na minha opinião, é muito ruim para a imagem do Vasco. A gente queria o tempo todo aqui estar falando só de futebol, só de possíveis contratações, só do time agora que está jogando o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, era o que a gente queria estar fazendo. Mas infelizmente as notícias são essas e a gente tem que dar. A torcida do Vasco aos poucos se rachando e isso é muito ruim para a imagem do Vasco, na minha visão. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham disso. E aí, para finalizar, não falando só de contratações que podem vir, que podem acontecer no ano que vem, falando que a gente tem hoje nosso artilheiro, grande Germancano, um dos melhores jogadores do Vasco, uma das melhores contratações nos últimos anos do Vasco, já chegou à marca de 10 gols no Campeonato Brasileiro. E aí uma reportagem do Sport News Mundo muito boa, mostra que mais de 50% dos pontos do Vasco, das vitórias do Vasco, vieram com Germancano em campo. Como a gente acabou de falar, ele já tem 10 gols no Brasileirão e na maior parte das vitórias do Vasco, as partidas que o Vasco ganhou, o Germancano estava em campo. Mostra como ele é imprescindível para o Vasco, mostra como ele é importante para o Vasco. Mesmo que venham outros jogadores, é muito importante, na minha visão, que o Germancano permaneça, a diretoria que for assumir, que mantenha o Germancano, mantenha também o Benítez. Os jogadores bons do Vasco, os jogadores de qualidade do Vasco têm que ser mantidos. É muito importante que a torcida apoie todo esse grupo que está aí, porque é esse grupo que está aí que pode tirar o Vasco dessa situação, que pode fazer o Vasco não ser rebaixado, que pode tentar alguma coisa na Sul-Americana. É essa comissão técnica, são esses jogadores e a gente tem que apoiá-los até o final. E aí tem os números do Germancano, né? Dos jogos que ele fez pelo Vasco. Empate contra o São Paulo, Germancano marcou. No empate contra o Santos, lá na Vila Belmiro, Germancano também fez gol. Na vitória contra o Atlético Paranaense, o gol foi dele. Vitória por 1-0 do Vasco São Januário. Vitória do Vasco sobre o Botafogo. O Germancano fez um gol também, 3-2 Vasco. No jogo contra o Sport, ele marcou os 2 gols. Nesse último jogo contra o Sport, agora ele marcou os 2 gols, 2-0 Vasco. E lá no primeiro turno, na vitória sobre o São Paulo, por 2-1 em São Januário,
ele marcou os 2 gols que deram a vitória ao Vasco. Então, para a gente ter noção da importância do Germancano no grupo do Vasco, da importância do Germancano no time do Vasco, e é o que a gente pede à próxima diretoria que assume o Vasco, que vai assumir o Vasco, que ele permaneça, não só ele, mas o Benítez também, jogadores que têm potencial e que estão ajudando o Vasco nesse ano de 2020. Não podemos jamais esquecer de quem está lá e do Germancano que está fazendo os gols e ajudando muito o Vasco. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo rápido das notícias da manhã do Vascão. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, isso ajuda muito aqui o nosso canal. Deixa a sua opinião também sobre o Germancano, nosso grande artilheiro, grande Germancano. Deixa a sua opinião aí. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.